Olá, olá, bom dia. Boa madrugada de sábado a todos vocês, todas vocês. Aguardando aqui minhas convidadas lindas, que eu pedi a autorização de chamá-las de chipadinhas, apesar de que tecnicamente não poderia, mas eu sou desobediente, então vai dar tudo certo. Fábio Didier, tá entrando os rapazes aqui que estão querendo tirar umas dúvidas também. Vamos tirar hoje, dúvida de homem também. Carlinha, um beijo. Ó, pessoal chegando. Minhas convidadas estão chegando também. Brunão, um beijo. Tereza, um beijo. Ó, gente, tá cheio de rapazes aqui, viu? Querendo também colocar o chipinho. O chipinho do fogo eterno que nunca se apaga. Estão precisando, né, filhos? Também tô. Na verdade, né, se eu não tivesse no meio da pandemia, eu ia precisar mais. Mas vamos lá. Deixa eu chamar aqui minhas convidadas. Espera aí, só um instante, gente. O som tá muito alto, tá incomodando vocês. Tô ouvindo o Vinícius aqui, ó. No clima para conversar com vocês nessa madrugada com o meu café aqui. O capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata. Lembrando a vocês que hoje a gente vai conversar, gente, com Cláudia, que é a enfermeira que há décadas coloca o implante, que eu pessoalmente conheço e gosto muito dela. Nunca colocou em mim, mas eu acho que vai colocar já já. E vamos conversar com Shirley também, que é médica, mas não tá vindo como médica não. Tá vindo como uma chipa implantada. Já vou chamar elas aqui. Só um minuto. Shirley já foi aqui. Porque da outra vez a gente teve um mau bug no sistema aqui, mas dessa vez vai. Foi. Já mandei o convite, agora é só aceitar, viu, meninas? Opa! Oi, Cláudia! Deu certo dessa vez, hein? Oi! Bom dia! Bom dia, como Pedro! Estamos? Tudo na paz? Delícia, viu, de estar aqui com você hoje. Agora deu certo. Enorme de te ver. Aliás, eu te sigo já há algum tempo e o maior prazer de te ver, assim, de poder conversar um pouco. Como se a gente não conversasse, não se visse lá na ilha, né, Cláudia? Pois é. Coisa boa. Sabe, a última vez que a gente se viu, eu acho que você não se lembra, foi na casa de Maísa, da Cristale. Sim, demais, claro. Amo, né? Você sabe que ela disse que eu sou filho que não saiu da barriga dela, né? Amo Maísa. Pois é. Minha grande amiga. Você já implantou ali, Cláudia? Conta claro. Tá explicado, tá tudo explicado. Tá tudo explicado. Você sabe que ela tem uma energia daquelas, né? Tem mesmo, pois é. Shirley, me desculpe, viu? Aquela vez tentei chamar você de todas as formas, não consegui botar você na live, mas graças a Deus a gente vai poder agora, né, corrigir isso daí. Era para ser hoje. O que eu ouvi dizer é que, bom, primeiro um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Mas o que eu ouvi dizer sobre essa questão de não conseguir, muitas vezes, 4 pessoas no Instagram, é que o Instagram está testando esse novo formato. Então, nem sempre é possível. Teve uma outra live que eu fiz também profissional uns dias atrás, que também uma outra médica não conseguiu entrar. Eu acho que é um modelo que eles estão tentando adaptar e ainda não funciona perfeitamente. Mas com 3, eu acho que também 3 está bom, né, Pedro? Você não acha? 3 está bom. Vamos. Daqui a pouco, quem sabe, a gente... Minha querida dermato maravilhosa, Shirley, bom dia. Beijo grande para você. Bom dia, um beijo para você. Hein, Shirley, hoje você vai estar aqui falando como paciente, não é isso? É o que eu estava falando para o pessoal quando a gente começou a
a organizar isso. É muito difícil eu separar a Shirley As pessoa duas física coisas. da Shirley pessoa jurídica, porque não é totalmente isento, a minha observação não é isenta daquilo que é observação médica. Mas eu vou Sim. tentar separar o máximo que eu puder aqui para a gente poder ser o mais objetiva possível naquilo que você está querendo. Vamos ver se a gente ajusta. Mas também, de vez em quando, dar opinião médica tem valor também, porque respalda a indicação, né, Pedro? Com certeza. Mas a gente vai conseguir. Ô, Cláudia, me diga uma coisa, como tá a Oi. Jaqueline, sua irmã, que eu Já amo que de tá paixão? ótimo. Você sabe que ela agora mora nos Estados Eu Unidos, né, sei com disso, me os abandonou. Para meninos. quem não sabe, Jaqueline é minha dentista, me abandonou. Eu não tenho dentista hoje, os dentes vão cair porque Jaqueline foi para os Aí Estados você, Unidos. ela tá lá, ela está hoje aqui em Salvador. Eu Ela sei, eu veio, perguntei se ela podia me tá, atender, ela disse que se aposentou, não quer mais não. não quer mais nada com a odontologia, agora quer curtir um pouquinho. Agora ela é vovó, mas tá ótima, graças a Deus tá tudo em Pois é. paz. Que Tudo em bom, paz, graças maravilha. a Deus. Vamos começar a nossa Vamos. live aqui, pessoal. Olha só. Para quem está assistindo, quem está entrando agora, a gente está aqui para poder tirar algumas dúvidas, né, sobre o implante que a gente chama erradamente de chip da beleza. Mas eu vou pedir licença, às vezes eu vou chamar aqui, mas toda vez eu vou me corrigir também, que não é chip, gente. Não tem componente eletrônico nenhum, não tem bateria, não tem nada disso. É um implante hormonal que libera hormônio gradativamente no corpo e que faz uma revolução aí nas menininhas de 60 anos, 60 a mais, e que tá esse fuzuê todo, e agora, ainda mais com o negócio da vacina, tá todo mundo indócil, então é sobre isso que a gente vai focar hoje aqui. E doutora Shirley possui o implante, e Cláudia, ela é a responsável por implantar, então a gente vai tirar dúvidas sobre essa questão, né? Dói, não dói, quanto tempo fica, enfim, a gente vai começar aqui. Cláudia, primeira pergunta é a seguinte: quanto tempo tem que você já está implantando exatamente esse dispositivo, que inclusive eu tenho aqui, ó, esse dispositivo, minha gente. Aqui, ó, tô com um carro zero na mão aqui, mais ou menos. Ó, E eu vou fazer questão de pegar ele e colocar em você. ai meu Cuidado. Deus do céu! Ai meu Deus Olha, do céu, que morro de medo de agulha, mas vamos lá. Pedro, eu já faço isso há 33 anos. Então, há muito tempo atrás, eu sempre adorei trabalhar em pesquisa e fui atrás de doutor Elcimar, porque eu queria fazer algo diferente dentro da enfermagem. Você sabe que a enfermagem, ela tem um campo vasto, mas tem uma limitação. Então, se a gente não procurar melhorar, não procurar estudar e se qualificar, a gente fica um pouco parado. Mas eu fui atrás e me encantei pelos hormônios, pelo mundo hormonal, e isso me fascina até hoje. Mas eu queria começar com uma coisa muito engraçada, porque na época que você foi ao consultório, e naquela história de que você foi, morreu de vergonha com o doutor Elcimar, e que foi uma história muito legal, e eu não sabia do desfecho, porque eu não estava na sala, eu estava no consultório. Mas eu não Aham. estava na sala de consulta com vocês. Mas um fato muito interessante e que vale a pena ressaltar é o seguinte: doutor Elcimar, você pegou ele assim, acho que de pés e mãos atadas aquele dia, porque doutor Elcimar nunca usou desodorante, entendeu? Mentira! Tem o mesmo É, problema hormonal que eu. isso Tinha um daí, problema, mesmo problema hormonal que isso eu. daí é uma coisa que é um fato assim, é, que ele falava muito a respeito disso, porque o seu questionamento em relação ao cheiro, os feromônios que os homens exalam e as mulheres também, eles não têm um cheiro característico. Então, o mau odor ou o bom odor não é hormonal, mas até um certo limite. E Shirley, que é dermato, vai complementar também, porque ela, né, mais do que eu, ela vai saber explicar. Mas você não ter
um mau odor debaixo do braço, não quer dizer que seu hormônio não esteja bom. E doutor Elcimar dizia o seguinte, que o cheiro do desodorante é que sim, ele bloqueia mascara os hormônios. Exatamente. Então, eu tenho certeza que ele deve ter na hora, ter ficado assim, pô, o que é que eu vou falar para esse cara? Eu vou dizer a ele que eu não uso desodorante? Eu não sei qual foi o papo de vocês, nem se ele falou, mas o fato é que ele deve ter tido essa saída de pedir os exames e pensar o que ele ia te falar, entendeu? Porque ele, pois na é, verdade, não falou. Então eu guardei isso para te falar aqui hoje, porque eu acho muito interessante. Os homens... Gente, eu tenho alguma coisa em comum com o Dr. Elcimar, para que honra. Olha, isso é verdade. Quando você contou isso na live, eu achei sensacional, porque eu disse, gente, olha para isso. E ele deve ter achado o máximo também, dizer, poxa, alguém igual a mim, porque ele dizia isso. Inclusive, ele contava uma historinha que as cadelinhas na França, as madames passavam um perfume para despistar os cachorrinhos que vinham atrás delas. Entendeu? Porque isso fazia despistar os odores. Então ele dizia, mulher que vai para a cama com o marido nunca deve usar perfume antes. Ela deve tomar banho, mas nunca usar perfume. Porque senão ela mascara o isso daí, cheiro, né? Mas aí é o cheiro dela, o cheiro do... Sabe aquela coisa que você diz assim, eu gosto do cheiro dela, eu gosto do cheiro dele. Sim, sabe? O cheiro isso daí natural. Cláudia, isso daí é uma coisa que eu falo sempre, tá? Sou um leigo, apesar de ser um hipocondríaco, vocês sabem que hipocondríaco, às vezes, né, parece que é formado em Harvard, de medicina em Harvard, né? Porque pesquisa tudo. Mas Pedro, você é. Eu sou demais, você já sabe, né, Sheila? Eu sou demais. Eu te enfim, sigo. tem pois então. Pois e você aí... manda, siga Pedro, eu sigo. Pois é. Ah, obrigado, tá vendo? Obediente essa mocinha, tá vendo? Aí eu sei que, enfim, eu sempre dizia isso assim, gente, tem um negócio que não dá para explicar, que às vezes você chega perto de uma pessoa, dá um abraço, chame de química, como quiser, mas o cheiro da pessoa ali é agradável, mas é o cheiro da pessoa, não é o perfume da pessoa, é o cheiro. E parece que às vezes isso demonstra uma compatibilidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim. Ou te afasta, né? Porque também tem cheiros que te afastam. Você não sabe direito o que é, que tem alguma coisa que te repulsa mesmo. Agora, é engraçado, o doutor Elcimar, ele já nasceu pronto de muitas coisas. Porque todo mundo também me perguntava se eu fazia o botox do doutor Elcimar, porque ele já tinha uma sobrancelha elevada. E o doutor Elcimar nasceu com botox dentro dele, porque ele já tinha aquilo, né, Cláudia? Já tinha toda essa constituição, o olhar muito aberto, muito jovem, como se ele realmente fizesse os tratamentos dermatológicos, já era dele. E você sabe que uma das funções do Botox também é não ter odor. Então é capaz dele já ter também essa questão aí do Botox na axila. Botox na axila. Eu estou analisando aqui agora, talvez a gente possa pensar em alguma coisa por aí. Mas ele era muito à frente de muita coisa no tempo dele, né, Pedro, né, Cláudia? Sim, com certeza. Então, mas voltando um pouquinho a essa coisa do cheiro, que eu acho que é muito interessante. Os homens, né, tem uma pesquisa que fizeram exatamente isso, que as mulheres, é uma pesquisa cega, as mulheres não sabiam que camisa que os homens usaram que elas iam cheirar, para ver qual era o cheiro mais agradável. Olha só, então 10 homens usavam camisa, suavam, e daí as mulheres iam fazer um teste. Iam pegar essas 10 camisas e escolher o cheiro que elas mais gostavam. E por coincidência, a camisa que elas tiveram preferência na maioria era do homem que tinha a testosterona mais alta. Ou seja, o macho alfa, que se chama, entendeu? Existe isso, né? Do macho que se distingue e que mais agrada a mulherada, né? A gente chama de aquele ali que tem borogodó, cocoricó, aquelas coisas. E é muito interessante isso, porque... Siriguidum, claro.
sei lá, Ziriguindu, Cocoricó, Borogodó, aqui na Bahia vale tudo, não é? Não é, Chile? Vale. E você sabe que eu sou baiana de coração. Porque logo que eu fiquei Claro. muito amiga de todos eles, por uma questão que a gente nem sabe explicar, né, Cláudia? As coisas Ai, foram se entranhando, talvez até tenha essa questão dos hormônios, talvez não sejam ferro-hormônios, mas serão outras substâncias que nos atraíram. Eu sou um pouco baiana de coração, que é esse jeito alegre de ser, esse jeito comunicativo. Eu sou aqui de São Paulo, mas o meu coração é muito baiano, eu tenho muitos amigos aí, e essa alegria de vocês, essa espontaneidade no jeito de falar e de se colocar, é muito a minha cara também. Então, acho que a gente foi se identificando. Aí, quando eu vi você, quando eu vejo você aí no seu Instagram, que é como eu tenho entrado em contato, falo, não, realmente, essa espontaneidade, essa verdade que vem da alma, isso aí é muito a minha cara também. Então, acho que, de Sheila, algum jeito... é como se baiano já viesse com implante, é ou não é? Cheio de gás, cheio de comunicação, cheio de É estar à verdade, é vontade, não é verdade. isso? É Gente, verdade. olha só, temos as perguntas aqui. Queria, inclusive, pedir a vocês. Aliás, eu já tenho aqui um cartão verde que eu posso fazer a pergunta que eu quiser. Me disseram isso. Confirma que eu posso fazer a pergunta que eu quiser? Bom, eu posso Ah, responder ou estão com não, né? Ah, medo, você hein? pode Vou perguntar. fazer. Não! Vamos ver se a Vou, censura deixa. pois Não. é, 11 horas da manhã, 11h15 da manhã, mas a gente vai fazer as perguntas aqui. Bom, primeira pergunta que veio aqui foi o seguinte: dá para sentir o implante apalpando, depois que ele está implantado, obviamente? Olha, depende do quão gordinha é a paciente, ou o paciente, o homem também, que os homens também usam, né? Mas, assim, ele fica na gordura. Então, para você sentir apalpando, se for aquela mulher marombada, malhada, que não tem, né, tecido adiposo, gordura, às vezes dá para você sentir. Mas essa sensibilidade não incomoda, porque fica por baixo do colchão gorduroso. Então, não incomoda ninguém. Eu não acho que isso tenha nenhum. Não é Relevância. problema. Não, não é. Eu vou dar meu Imperceptível. testemunho. Eu já senti, Já? sabia? Já. E aí? Já tive um teretetê que aí ela Pô, disse vou que tinha, eu disse palpar. aonde é que tem, aí ela mostrou onde era, aí eu senti que tinha, mas Mas assim, é um relevo, é como num se fosse lugar um, ótimo. é um lugar que você pode dizer toda hora, né? Posso sentir de novo? Não é isso? Exato. Isso, pois é. Pronto, é uma excelente desculpa, inclusive. Outra pergunta aqui que teve na outra live, mas eu acho que tem pessoas aqui que não assistiram a outra live. Quanto tempo dura? Se existe Pois é. diferença de duração de um implante para o outro, de uma substância Essa para outra? Essa pergunta é muito legal, porque a gente pode complementar ela. Os nossos implantes, porque, Pedro, é muito importante a gente dividir aqui. Você sabe que nós trabalhamos com vários tipos de hormônios. Tem o hormônio anticoncepcional, tem o hormônio da menopausa, tem o hormônio só masculino, tá? Tem E pode hormônios ter para combinação, não é isso, Cláudia? Pode ter isso. combinação Tem também. hormônio para tratamentos de patologias, então isso aí é muito relativo. Inclusive, voltando um pouquinho para o chip da beleza, o chip da beleza, quando a mídia intitulou isso, foi de forma. Foi a primeira vez que a gente viu isso acontecer foi numa revista de grande, né, circulação, que um jornalista apelidou de chip da beleza, querendo dizer que as mulheres melhoravam a performance, ficavam mais mais malhadas, com mais músculos, né, que a testosterona aumentava, etc. Então, o chip hormonal de menopausa, que também pode ser misturado com essa coisa da gestrinona, é um mix. Eles podem também fazer um pouco dessa coisa de melhorar o corpo, mas essa não é a função. Eles duram Uhum. um ano. É diferente do absorvível, porque o absorvível, de gestrinona, que é anticoncepcional, o absorvível, ele não é anticoncepcional. E isso é a grande diferença, é o grande diferencial nosso, porque o nosso dura um ano e ele é anticoncepcional. Ele garante que a mulher fique sem menstruar e sem engravidar.
Deixa eu dar uma declaração aqui sobre essa questão da durabilidade. Já faz muitos anos que eu uso esse implante, quase 20 anos. Então, antes mesmo de entrar na menopausa, eu já comecei a fazer uso. Depois, se você quiser, eu conto como que foi que eu percebi que era esse caminho. E logo que eu coloco... Agora que menopausa precoce é a sua, hein, Shirley? Não, nem cheguei nela. Quando eu comecei a perceber... Uma mocinha dessa não é possível um negócio desse. Tinha 40 e poucos anos, quando eu comecei, então há 20 anos atrás, mas porque eu comecei a ficar triste, deprimida, e eu sou uma pessoa super alegre. Era como se deu uma baixa, né? Tivesse encarnado um outro ser em mim. A minha terapeuta começou a me dar antidepressivos, não era nada disso. Eu preciso trabalhar no dia seguinte, estava cansada. Não é esse o meu caminho. Eu tenho certeza que, embora meus exames estejam normais, o que está acontecendo é que há uma diminuição dos hormônios e é esse caminho que eu preciso seguir. E foi aí que eu cheguei na clínica do Dr. Elcimar e, a partir daí, todos os anos eu coloco. Mas sobre a duração, além de a gente saber disso, do ponto de vista de trabalhos e de que ele vai sendo liberado devagarzinho, o meu marido mesmo, quando começa a cair o hormônio em mim, que vai dar um ano, ele fala, vai lá colocar de novo, porque está na hora de fazer a recolocação aí, precisa dar uma calibrada. E ele também é implantado, Shirley? Olha só, logo no começo, logo que eu coloquei a primeira vez, assim, deu um desbalanço na nossa vida total. Assim, total. Então, ele tem praticamente a mesma idade que eu já sou uma pessoa muito mais expansiva, muito mais alegre e talvez muito mais ligada nessa questão da sexualidade. Quando eu coloquei, aí fez realmente um delay entre nós. Deu um descompasso, né, na relação. Teve um descompasso. Você entende perfeitamente isso, né, Pedro? Porque eu já vi você falando sobre isso. E aí ele teve que ir até o doutor Elcimar colocar, morrendo de medo de agulha, morrendo de medo de injeção, mas lá foi ele, porque senão ia dar uma separação aqui, não ia dar certo, não. Gente, então é mais ou menos um ano mesmo. O negócio é real mesmo, essa história. Eu acho que, inclusive, vocês deviam vender um pacote completo. É o pacote do implante, o pacote de terapia de casal. Porque se não implantar junto, dá problema, pessoal. Presta atenção nisso. Olha... Se você é casado, casada, vai implantar, leve junto. Faça o kit, senão não vai dar certo. Mas, Pedro, eu quero até falar isso, porque nós atendemos casais, nós atendemos muitos casais. Inclusive, eu sou a prova disso, porque eu sou usuária há 18 anos já, e Luiz Carlos também usa aqui entre nós. Ele contou, não, aqui entre nós não, ele contou. Ele contou na última live. Olha, ele está aqui na live. Um abraço, doutor Luiz. Então, ele também usa, porque ele não pode, tem que acompanhar. Né? E a gente que tem muito gás, né, Shirley? Exato. Vai não é propaganda, porque... não, né, Cláudia? Não é propaganda, não. É só energia. Nós estamos falando de energia no geral, né? Mas é claro que é tudo junto. Mas então, eu acho que esse olhar que você teve, Pedro, imagine você jovem, imagine então, quando as idades são próximas, como isso pode realmente fazer com que haja uma separação mesmo de performance. Então, é muito importante que se entenda. E é muito bom para o casal, porque você imagina, no meu caso e no da Cláudia, por exemplo, que há muitos anos somos casadas. Se isso começar a fazer uma distância, é muito ruim. Então, é muito bom que a gente se reconecte, se reaproxime em vários níveis, né? Da sexualidade, da depressão, porque imagina uma mulher triste. Você sabe que no passado, você ouvia falar que as mulheres elas tinham ficado loucas. E não era isso, era só a baixa de hormônio em que elas estavam experimentando uma divisão aí da vida delas. Começa a ficar enlouquecida mesmo, sem um suporte para manter a própria vida. Então, felizmente, visionariamente, o doutor Elcimar teve essa ideia, né, entendendo tão bem quanto ele entendia de hormônios, de dar esse presente para as pessoas, né, Cláudia? Então, acho que foi uma coisa maravilhosa mesmo. É um divisor de águas mesmo. Olha, Charlotte está aqui na live. Charlotte, ela é alguma coisa do Dr. Elcimar, né? Pelo que eu percebi. É filha, eu conheço ela. É filha. Ah, olha só. Lotte é a filha mais nova.
Ah, certo. Então, Charlotte está dizendo aqui, ó, orgasmo mais intenso com um implante. Importante ponto. Ou seja, É verdade. isso é verdade ou é mito, gente? Não, é verdade verdadeira. Olha só, essa coisa, você até falou, acho que essa semana, em relação a dizer que a amiga queria tirar o implante porque estava sem namorado, né? Repare bem, é bom a gente fazer uma diferença, porque o implante, ele dá intensidade do orgasmo, entendeu? Ele não dá vontade de você ficar pegando um outro. Não é isso, não é um furor. Mas, assim, a mulher, ela fica plena. Como a gente tem pouca quantidade de testosterona no nosso organismo, quando a gente equilibra isso, a gente fica intensa. Então, aquele nosso momento fica mais legal, sabe? Entendi. É como se houvesse uma explosão de prazer. E isso daí, Mas para nós mulheres, é muito legal. agora tem um detalhe também, viu, meninas? Porque eu já contei essa história, vou falar aqui rapidamente de novo. A primeira experiência que eu tive, que pelo menos que eu soube, né, que existia o implante, porque isso foi falado, teve que ser verbalizado, porque era um negócio que eu não estava aguentando mais. Aí eu cheguei e falei, o que é que está acontecendo? Tal, não sei o que. Não, eu tenho implante. E ela era mais velha do que eu na época tal, e eu fiquei assim impressionado com o desempenho, com o vigor, com a vontade. E mais, assim, no dia assim, eu preciso dormir 8 horas de sono. Se eu não dormir 8 horas de sono, não sou ninguém. Sabe? Fico acabado. Aí acordou, ainda faltava mais umas 3 horas de sono pela frente. E querendo de novo. Aí eu disse, gente do céu, eu preciso botar um negócio desse também. Aí eu percebi que realmente existiria um descompasso se naquela época a gente tivesse um relacionamento, ia ser uma coisa do cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Então, aí a experiência própria mesmo. Mas não é só isso. O que eu acho que também acaba acontecendo junto, talvez pela própria experiência o meu olhar para as mulheres, que é quem eu atendo praticamente o dia inteiro, como eles, né? O nosso público é mais a mulher, é que eu acho que nessa idade aí, a partir dos 40 e tantos anos, 50, há também um amadurecimento, um domínio maior daquilo que você é e do seu autoconhecimento. E talvez isso, associado à questão hormonal, isso junto faz realmente um estrondo, porque é claro que aos 20 e poucos anos, aos 18 anos, você também tem muito hormônio. Só que ainda você não se conhece, você não tem o domínio, a liberdade de poder ter um relacionamento e talvez sem ter medo de engravidar, sem ter medo de praticamente nada. A sua vida de reprodução já está feita, você já se conhece. E para as mulheres que não se conhecem, eu trabalho bastante com essa parte de rejuvenescimento íntimo feminino, eu faço se conhecer. Então, indico vibradores, indico que ela se toque, porque tem muita mulher que passa a vida inteira sem ao menos conhecer ela mesma. Ela não tem como dar prazer para o outro se ela não sabe dela mesma. Então, eu acho que é Perfeito. essa conjunção, né? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Uma pergunta também que chegou aqui, que depois de... desculpa, deixa eu só, antes de falar dessa pergunta, só complementando o que você falou, Shirley, que eu acho que é bastante importante. Eu posso imaginar que outro ganho muito importante, que aí vai reverberar na questão sexual, na questão da beleza, da pele e tudo, é a questão como se fala? Da pessoa se sentir bem, da autoestima, né? A autoestima sobe e com ela vai subir também a confiança, a pessoa vai se sentir mais segura, rainha de si própria, né? E, portanto, eu acho que isso também vai melhorar todos esses outros desempenhos, né, não? Sim, olha, tem uma ação indireta e uma ação direta. Eu sempre falo isso para as minhas amigas, para as pessoas que eu atendo. Você acaba de transar com alguém, se você pegar o seu carro e sair dirigindo, todo mundo te paquera. Por que acontece isso? Você transborda isso. É verdade. Você se sente mais bonita, você se sente mais segura. A gente tem que testar essa técnica, viu, gente? Estão anotando aí a técnica, doutora Shirley? Anotem a técnica, viu?
Transar e dirigir. Quer dizer, não transar e dirigir ao firme. mesmo tempo. Transar e depois sair dirigindo. Isso, isso. Eu estou dando um exemplo. É claro que valeria qualquer coisa que você fizesse. Mas você fica muito mais segura, assim. Porque se sentir amado em qualquer nível, tanto da sexualidade quanto da própria vida, em vários níveis, isso é uma coisa que gera uma autoestima muito grande. Isso é uma ação indireta. E existe ação direta, de fato. A ação hormonal talvez seja a mais importante, é o que nos mantém vivos, não só os hormônios sexuais, esse é o que a gente está falando aqui, mas todos eles. Quando a gente está em equilíbrio hormonal, realmente melhora a autoestima, melhora a musculatura, melhora a vontade de viver, a vontade de acordar todos os dias e ir trabalhar. Então, eu acredito que haja essa ação direta nos receptores hormonais e também essa ação indireta. Você se sentiu amado e aí parece que você transborda mesmo. Acho que isso é real. Olha aqui. Gente, vocês falando, vou sair daqui direto para a clínica para tentar pegar a Cláudia lá, para ver. Cláudia, pelo amor de Deus, bota esse negócio em mim agora. Pedro, o que eu queria complementar de Shirley é o seguinte, que assim, a endocrinologia trabalha direto com a dermatologia, porque a Shirley cuida da aparência, ela cuida da pele, ela, sabe, ela faz com que a gente conserve a beleza, a juventude, o bem-estar e a autoestima. E se você faz isso, por exemplo, se a gente coloca só o implante e também não cuida um pouco da autoestima, fica faltando. Então, eu acho que o casamento perfeito. Uma boa dermato, né? E um bom endócrino para que a gente possa fazer esse mix. É um equilíbrio, né? É o equilíbrio total. E é verdade, sim, que quando a gente está bem do ponto de vista hormonal, a gente parece que as pessoas nos veem diferente. O brilho do olhar, sabe? A sua segurança, isso passa. Aí vem os feromônios. Aí você fica inundada de hormônios. E é muito bom. É muito bom. Eu realmente tenho visto tratamentos maravilhosos de tirar pessoas. Olha, eu tinha uma paciente que ela morava na França, ela era italiana, era um casal, ele brasileiro, ela francesa, ela italiana, e moravam na França há 20 anos. Durante 10 anos da minha vida, eu fui todos os anos colocar implante neste casal. E alguém perguntou aqui, ó, se vocês se atendem na Europa. Alguém perguntou aqui na live. Antes da pandemia a gente atendia. Agora as coisas estão mais difíceis. Mas assim, a gente atendia na Europa casais ou pessoas que a gente já tinha como paciente no Brasil. A gente não tem consultório na Europa nem nos Estados Unidos, porque eles têm as leis deles que não permitem que a gente entre sem ter toda uma infraestrutura. Mas, assim... É uma forma de autoproteção de mercado também, né? Natural. Exatamente. E a gente tinha esse link com pacientes que eram de fora, mas que já eram pacientes nossos anteriormente. Né? Mas o que eu quero falar deles é exatamente essa mulher que ela usava 4 antidepressivos antes da gente começar a fazer o tratamento dela. E ela usou durante anos, ficou velhinha, até depois ela veio a falecer, mas o marido ficou vivo e usa inclusive na segunda mulher. Essa pergunta é importante também, Pedro, porque muitas mulheres perguntam quanto tempo eu posso usar? E eu me lembro que eu perguntava isso para o doutor Elcimar, e ele dizia, eu tenho mulheres que usam há 20, 30 anos e não querem parar de usar. E eu estou experimentando esse caminho também, porque realmente, na hora que você começa, você fala, bom, eu vou ser beneficiada por isso a vida inteira eu vou poder usar. E o que a gente preconiza é que se os exames forem feitos de maneira correta e essa mulher tem que ser acompanhada do ponto de vista do exame clínico, do exame laboratorial, e, claro, vão mudando aí os hormônios, há sempre um ajuste fino, ela pode se beneficiar da ação desses hormônios durante toda a vida, enquanto ela desejar, tá? Com autoestima elevada, ter músculos, porque, além disso, há uma ação muscular, que é também muito importante, melhora na qualidade de vida, nessa
confirmação mesmo da disposição. Então, se ela seguir, se não houver nenhuma contraindicação formal de contra-exames ou exame clínico, ela pode, acompanhada por médicos treinados para isso, usar durante um tempo muito longo da vida. É bacana a gente falar, doutora Shirley, aqui, ao mesmo tempo você falou e doutor Luiz falou aqui também, gente. É o seguinte, tem que ter avaliação e acompanhamento médico sempre. A gente tem que lembrar que o implante não é mágica, não é feitiçaria. Aliás, na vida nada é, né? Nada tem uma fórmula mágica para isso. Então, é importantíssimo o acompanhamento médico, ver se não existe alguma contraindicação, enfim, e essas dosagens todas para poder ir acompanhando e vendo como é que está o desempenho do hormônio e acho que a própria reação do corpo ao hormônio, não é isso, gente? Me corrijam se eu estiver errado. Certíssimo. Não, é isso mesmo. Não é uma Isso mesmo. brincadeira, né? Na verdade, é bom ser hipocondríaco, rapaz. não é uma brincadeira, a gente está brincando, mas é uma coisa séria. E ninguém vai colocar os chips em vocês se não tiver todos esses exames. Eles são altamente sérios, mesmo eu sendo médica e sendo paciente, todos os exames são pedidos, todos os exames são avaliados, item por item, e tem que ser assim. A medicina tem que ser séria para que todos esses benefícios não se percam numa indicação incorreta. Então, isso é de muita importância, né? Total, né, Cláudia? O que eu queria complementar aí é o seguinte, é preciso também a gente levar em consideração os efeitos colaterais, né? Porque tudo na vida a gente tem o lado bom e o lado ruim, e cada paciente, efeito colateral, quando a gente fala, é porque é o seguinte, tem pacientes que têm que ser analisadas individualmente, tem pacientes não, todos os pacientes, e esse também é o grande lance do nosso tratamento, porque é individual para cada um, né? Então não tem como você... às vezes tem umas perguntas, vai dizer assim, quanto custa o implante? A gente não pode dizer quanto custa o implante, porque a gente não sabe qual a misturinha que vai ser feita naquele. É quase que uma farmácia de manipulação. Você Sim. vai... Perfeito. Cláudia, eu não estou te ouvindo. Ai, desculpe. Né, desculpe, é porque entrou uma ligação e eu não vi que eu não tinha posto no modo avião. Na luazinha. Pois é. Desculpa aí. Mas então, cada paciente tem que ser vista individualmente para que o tratamento dela tenha êxito. Perfeito. E outra questão Agora... é que também isso não é a solução de tudo. Existem relacionamentos que estão totalmente furados, isso não vai resolver. Isso é um ganho individual, isso não é uma coisa que vai resolver o mundo inteiro. Então, cada coisa analisada de uma determinada maneira. Agora, o que é muito frequente na minha vida, especialmente, é que eu acabo sendo uma referência para essas mulheres que eu atendo, né? Então, muitas vezes eu quero tratar, ou eu quero que ela tenha mais músculo, ou eu quero que ela tenha menos flacidez, só com as questões dermatológicas eu não consigo. Eu preciso que haja também um envolvimento hormonal. E acabo me usando um pouco de exemplo, se é que é bom, acredito que sim, dizendo isso, né, da minha disposição, de como isso impactou a minha vida, mas que isso também não é a solução de tudo. São tantas coisas para fazer um todo, né, para que isso funcione. E as análises têm que ser sempre individuais, tanto naquilo que a gente fala da pele, tanto quanto a gente fala dos hormônios, e também como não solução de tudo, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos aqui para alguns pontos, assim, sobre contraindicações, pontos mais sensíveis e tal. Existe alguma sobrecarga? Os implantes dão alguma sobrecarga para rins, fígado, enfim, outros órgãos? Existe alguma correlação entre isso? Pessoas que têm algum problema, sei lá, hepático, podem fazer o uso do implante? Não, há contraindicações importantes. Fala, Cláudia. Não, eu só ia colocar o seguinte, isso daí vai ficar muito a critério médico.
né? Na hora que ela levar os exames, a depender do problema hepático. Por exemplo, né, vamos usar aqui, paciente que tem uma esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É uma gordurinha no fígado. Se essa esteatose não prejudicar ou for bem pouquinho, ela não tem problema. Principalmente se você analisar qual tipo de implante que ela vai usar e para que patologia. Por exemplo, uma paciente que tem um cisto no ovário e vai fazer um tratamento, não tem problema porque ela tem uma gordurinha no fígado. Agora, é importante analisar um todo. Isso aí, é claro que uma paciente que chega lá, né, com um problema hepático grave, ou um problema no pâncreas, ou seja, ou um câncer de mama, aí sim, aí ela vai ter que ser analisada e ver até que ponto isso vai beneficiar ou prejudicar. Então, isso está muito na dependência do que o médico vai conversar com ela. E Então, qual existem problema contraindicações dela. importantes, né, Cláudia? Não é para todo mundo que quer, para quem pode fazer a reposição. Então, realmente, alterações hepáticas, né, alterações do fígado, alterações dos distúrbios da gordura mesmo, os triglicéridos, colesterol, existem algumas contraindicações importantes que, então, precisam ser ajustadas para que você possa utilizar os hormônios. Uma das perguntas mais importantes é a questão do câncer, que era uma das questões que eu mais discutia com o doutor Elcimar. Eu tinha uma irmã que, inclusive, faleceu há pouco tempo por câncer de ovário, e era uma pergunta muito importante que eu fazia para o doutor Elcimar. E ele dizia que exatamente ao contrário. É claro que há indicações, contraindicações específicas de alguns tipos de câncer, em que não se pode, de fato, fazer essa reposição hormonal, mas que o que acontecia com as mulheres que fazem a reposição hormonal, é que essas mulheres se seguem muito mais. Essas mulheres fazem exames mais constantes, essas mulheres ainda estão se olhando, e muitas vezes a mulher que entra na menopausa e que para de ter uma atividade sexual, ela para também de fazer os exames. E que então era uma observação exatamente ao contrário. A mulher que faz a reposição é a mulher que mais se olha. Mas existem sim, Pedro, contraindicações importantes e que precisam ser discutidas com o médico que indica esse implante, né? Então, é uma pergunta muito válida, não está indicado para todo mundo, é importante. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui bem específica. Eu acho que essa pergunta é bem para você, viu, Cláudia? Como você que trabalha com a parte de implantar e desimplantar. A pergunta é a seguinte: quando fui substituir meu implante, a enfermeira não conseguiu localizar um dos tubinhos de silicone. Eram 8 e ela só conseguiu tirar 7. Me disse que não teria problema, mas ainda assim fiquei preocupada. Daí gostaria de saber se realmente não tem problema e também se devo fazer talvez uma ultrassonografia para facilitar a localização do tubinho perdido e levar na próxima revisão. Ótima pergunta, Pedro. Esses hormônios, esses implantes... Esses implantes se perdem, no corpo? Que coisa, viu? Não, eles não se perdem. Eu tô brincando, eu sei que não. Não, eles não se perdem, pelo amor de Deus, que fique bem claro. Porque tem muitos pacientes que chegam lá no consultório dizendo assim, o meu andou, não tem, eu ainda brinco, que eu digo, olha, eles não têm perna, eles, no lugar onde a gente coloca, eles ficam fixos. É que nem uma prótese de mama. Né? Não tem como se deslocar para outro local, né? Ele fica ali. Agora, o que é que acontece? As pacientes, às vezes, ficam pensando, se ficar isso daí vai me causar algum problema. Não, esse material, a gente não pode trabalhar com um material que não faça mal em um dia e faça mal daqui a 10 anos. O tubinho, ele é próprio para ficar dentro do corpo da gente. É o mesmo material que se faz prótese de mama, prótese de glúteo, e inclusive estente cardíaco, que também é desse material. Então, é um material completamente adaptável ao organismo. E a gente usa como rotina a retirada dos implantes para poder dar espaço para próximos. E como são vários tubinhos que a gente trabalha, a gente procura fazer a retirada do máximo de implantes possíveis para dar espaço no próximo ano para aquela paciente poder fazer uso disso por muitos anos. Olha, a minha mãe tem 90, vai fazer 91 anos.
no dia agora 26 de junho. Minha mãe usa Uma os hormônios simpatia, um amor de pessoa, inclusive. você conhece. E a minha mãe usa os implantes do Dr. Elcimar há 48 anos. Eu vou nessa vibe aí, vou nessa daí. Esse ano, na pandemia, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ela me ligou e disse assim: você não vem colocar meu implante? Eu disse: mãe, estamos em plena pandemia, eu não posso ir aí. Bate 2 máscaras, um jaleco e venha botar meus implantes, porque está me fazendo falta. Eu disse: que falta, minha mãe? Eu não morri ainda, não. Tá. Eu quero meus hormônios. Então, Dona Iná, figura, um é, beijo, Dona Iná. Se estiver assistindo a gente, um beijo grande. pois é. E minha Ó, mãe é muito Agora, legal deixa eu porque... elogiar você, Cláudia. Na Oi. verdade, Pedro, colocar e tirar os hormônios, os implantes, precisa de uma expertise. Então, talvez colocar não seja tão difícil, né? Porque você coloca, mas precisa de uma enfermeira realmente muito bem treinada para que esses implantes sejam retirados, né? Então, acho que isso a gente Obrigada. tem que engrandecer a Cláudia aí, porque ela é excepcional nessa técnica, né? Muito bom. não, Obrigada. 36 anos fazendo, Cláudia? 33. 33. 33, começou com 6 a implantar, viu, gente? Ó, Gente, olha, é, não seguinte, tenho vergonha de dizer que já tenho 63. Eu estou naquele grupo que mentira, não, você... eu é estou no mesmo? grupo... tô no grupo que você fala que eu já estou... Mas Cláudia, ô Só não estou Cláudia, aí Cláudia, pelo liberada. amor de Deus, me apresente alguém, Cláudia, ô Cláudia, alguma amiga que esteja, sei lá, separada, que cansou do marido nessa pandemia, encheu o saco. Eu me implanto com você para segurar o tranco, porque você é amiga sua, deve estar implantado. Aí eu me implanto também e parto para dentro, mas tem que ser essa faixa, 63 mais. É vacinado e Você vem implantado. alguém vacinada e implantada, vem alguém em sua mente, assim, que a gente possa marcar Tenho que... um jantar com separação, como é que fala? Com Isolamento. distanciamento social, pode ser, não? Com um testezinho recente, né? Ou quem sabe já dá, né? Para fazer tudo. Mas olha, eu vou ter que pensar nesse aspecto aí, porque tem que ser com muito. Eu tenho que fazer uma escolha muito legal, porque você é uma Você... pessoa maravilhosa. Então, Oh, tem que meu ser uma Deus do pessoa céu. maravilhosa como você para poder, né, dar certo. Ô, Oh, Pedro, meu Deus do cola na céu, que maravilha. Cláudia. Agora você vê como não tá fácil, né? Você vê que não tá fácil. Cláudia, assim, de cabeça agora, ela não consegue pensar em ninguém. Você tá vendo, né, Sheila, como tá o negócio? Mas olha só, Pedro, cola na Cláudia que você passa de ano. Pode colar nela, que dá certo, viu? Pode colar. Vou Ela vai aparecer em pensar em alguém. Itacimirim. Ela vai pensar. Vai dar certo. Eu tô com fé que dessa vez vai. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, que também é uma coisa que sempre é falado, tá? Não sei se isso tem relação, se tem relação, por exemplo, com o implante exatamente que a gente está falando, que dura um ano, a tecnologia de Dr. Elcimar, ou se é uma coisa que pode ser, porque eu sei que tem outros tipos de implante, né? Mas a questão da voz ficar um pouco mais grossa. Isso é verdade, é mito ou é uma coisa pessoal que pode vir de Não, pessoa para pessoa? é verdade com as pacientes que usam gestrinona, o hormônio específico. A gestrinona, em algumas pacientes que já têm tendência a, a uma voz mais grave, mais grossa, às vezes acontece. E por que que isso acontece? Há um espessamento das cordas vocais. Tanto que, Pedro, a gente não coloca em cantoras, nem cantora lírica, nem cantora de trio elétrico, de uma maneira geral. Importante. E gestrinona é uma contraindicação para pacientes que usam a voz, né? Ou Perfeito. professoras que sabe? Aí, normalmente, essas pacientes que usam gestrinona e que fazem algo, não são todas, isso que fique bem claro, não são Entendi. todas as pacientes que têm essa predisposição. Mas para aquelas que Perfeito. Outra acontecem, pergunta o que que, que chega. a gente faz? A gente pede a elas para fazer fono, aulas de fono, para poder melhorar o padrão da voz.
Perfeito. Tá entendendo? Ô, Cláudia, tá travando um pouquinho a sua internet. Né? Tá vendo aí, doutora Tô. Shirley? Tá rodando a Cláudia. Ou é só para mim? Ah, Não, então não, pronto. tá Então, rodando. Tá, a internet dela mesmo. tá falhando um pouquinho. Tá voltando. Tá voltando a sua voz aos poucos. Aí, agora. Falando em Acho que voz, agora né? voltou. Mas isso é verdade, essa alteração de hormônios e ação na voz, não só com esse tipo de reposição hormonal, mas às vezes eu tenho pacientes que estão na sala do lado e eu falo, nossa, mas eu não vi que tinha chegado um paciente masculino. Não, não, é a fulana de tal. Porque também tem muitas mulheres que automaticamente começam a fazer muita reposição de hormônio masculino, não só pela questão sexual, mas para ganhar músculo, para ficar mais definida, que é muito das mulheres que vêm até mim. Então, não é só no caso da gestrinona, o hormônio sexual masculino, ele pode acabar tendo essa repercussão. Então, tem que ter um cuidado aí, porque existe um ajuste fino que precisa ser seguido. A Cláudia caiu aqui na nossa live. Caiu. Vou tentar colocar ela de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Só um minuto. Tá bom. Não, acho que ela caiu mesmo. Deixa eu ver aqui. Quando ela voltar aqui, pedir aqui as assessorias, que eu sei que vocês têm a assessoria da Testicia de Munique. Uhum. E eu tenho aqui a da Comunicativa. Um beijo para todos os nossos assessores, que são maravilhosos e dão aqui um super suporte. Então, enquanto... voltou. Deixa eu botar ela aqui. Espera só um minuto. Talvez ela mudar de lugar um pouquinho onde ela estava, né? Porque às vezes muda um pouquinho de lugar, já melhora a internet. Sim. Deixa eu ver aqui. Mandei o convite. O convite foi enviado. Vê se chegou aí, Cláudia, o convite. Mas enquanto ela não está entrando, enquanto ela não conseguiu entrar, a questão aqui, ó, Paulo acaba de mandar aqui. E a questão de pelos? Essa é uma boa pergunta para você, doutora Sheila, já que você é dermatologista, né? Um implante aumenta a produção de pelos? Sim. Uma das vezes que eu fui convidada para dar aula nos cursos do Dr. Elcimar e da equipe dele, era como que eu lido com as questões de repercussões na pele em mulheres que fazem reposição hormonal ou por implante ou por qualquer outra fonte. E, na realidade, o que eu analiso está fazendo bem? Existe um efeito positivo? O que eu vou tratar são os contra-efeitos. Então, o aumento de pelos pode acontecer, sim. O que a gente indica é a depilação a laser, que hoje em dia é tão fácil, e acne. A acne também é um advento que acontece com muita frequência nas pacientes que fazem reposição de alguma forma. Então, eu trato a acne, eu tiro os pelos, desde que o efeito benéfico seja muito importante. E uma outra questão também que traz muitas pessoas para a dermatologia e que estão fazendo reposição hormonal é a queda de cabelos. A queda de cabelos é uma das questões mais frequentes nos consultórios dermatológicos. Hoje, tanto por conta da Covid, foi a queixa mais importante, Pedro, que a Covid trouxe para os consultórios de dermatologia, e é também uma queixa muito importante que traz as mulheres com reposição hormonal. Então, as mulheres que já têm uma certa tendência a ter uma oleosidade, fatores genéticos a ter queda de cabelos, essas poderão ter uma repercussão na queda, que também precisa ser tratada com as questões da dermatologia. Então, o que eu peço para fazer é uma análise global. Está sendo ótimo, doutora, mas eu tenho um aumento de pelos. Vamos tirar os pelos. Está sendo ótimo, mas eu tenho acne. E trata-se a acne, ou com medicamentos orais, ou com sabonetes, ou com laser. Então, existem vários caminhos. E essas questões de piora, normalmente elas ocorrem no começo. Depois o organismo entende esse aumento de hormônios e ele não tem mais essa reação desses efeitos colaterais, a mulher segue normalmente. Então, sim, isso é possível e a gente trata. Perfeito, maravilha. Resposta mais do que clara. Gente, eu estou tendo aqui um problema, foi o mesmo problema, doutora, que aconteceu no último sábado, tentando embarcar você na nossa live. E agora que Cláudia caiu, eu estou tentando puxar ela de volta, não estou conseguindo. Cláudia, se você puder, me envie
porque pode ser feito dessa maneira. Eu posso te convidar para participar, ou você pode me enviar uma solicitação. Eu estou te mandando solicitações seguidas, e pelo jeito você não está recebendo. Então, manda você para mim, por favor, uma solicitação para embarcar na live, que eu te aceito aqui, tá? Nossa, que coisa, esse Instagram não está facilitando tanto a nossa vida assim, viu? Desde o último final de semana. Mas sabe o que assim. acontece? Essa ideia de duas pessoas, isso já estava consagrado. Eles estão querendo fazer de uma maneira diferente. Eu acho que isso vai acabar. E deve ter começado agora muitas lives. Então, quando tem um congestionamento de lives, eu acredito que também aconteça essa diferença aí. Aí 2 eles seguram, mas quando tem 3 ou 4, alguém cai. Né? E aí caiu, não consegue voltar, que nem aconteceu com a Patrícia na última, né? Ela caiu e não conseguiu voltar. Exato, Patrícia. Inclusive, olha, Patrícia, um beijo grande para você. Está fazendo falta hoje aqui na nossa live. É maravilhosa. Mas espero que a gente também tenha mais oportunidade da gente se falar. E aproveitar aqui, enquanto Cláudia está tentando entrar, agradecer a vocês pelas flores que me mandaram. Que gentileza, quanta gentileza. As clínicas Elcimar Coutinho, Patrícia, Tereza, que também está me devendo apresentar uma amiga também. E todo mundo. E doutor Luiz, que também assina o cartão. Gente, muitíssimo obrigado. Vocês são realmente maravilhosos. E eu vou nessa consulta com o doutor Luiz, viu? Em breve. Deixa ele voltar aí, que todo fim de semana tá em Itacimirim, está na ilha, está aí. Vocês vida trabalham dura, tanto, né, precisam Pedro? descansar um pouquinho. Vida duríssima, duríssima. Mas é mesmo, eu sei que vocês são. Às vezes o pessoal fala assim, gente, médico. Eu ouço isso muito, né? Gente que não é da área. Médico ganha mais do que todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eu digo, rapaz, trabalha mais do que todo mundo. A minha opinião é essa. Pelo menos os meus amigos que são médicos. Você não pode contar no fim de semana, não pode contar num feriado, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, né? Que quando chega em determinada fase, você já consegue dar uma desacelerada. Mas até chegar lá, ralação. É muita ralação. Olha só, eu tenho 3 filhas. E as minhas 2 filhas mais velhas são médicas. A minha primeira filha já é dermatologista, já trabalha comigo, então já fui preparando para eu, de alguma maneira, eu amo o que eu faço, adoro trabalhar, adoro minhas pacientes, imagina, 40 anos de vida profissional, mas é muito bom também quando você já consegue olhar para trás e ver que você pode deixar uma história. E é como as clínicas do Dr. Elcimar também têm feito, já preparando toda uma equipe, que isso possa ser passado, porque o conhecimento tem que ser passado, de fato, né? Então, acho que tem uma hora que a gente pode se afastar ou mudar um pouquinho. Eu gosto muito de escrever, de fazer consultorias. Então, você pode mudar um pouquinho o seu olhar, mas olha, médico trabalha muito. O que acontece é que é muito bom, porque quando você faz o que você gosta, como você, é muito compensador, né? É gostoso de fazer. Com certeza, a melhor coisa do mundo é fazer o que a gente gosta e pronto. Se a gente é bem remunerado por isso, bota as mãos pro céu, amém, graças a Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. O que é que eu quero fazer? O que é que eu tô querendo fazer? Olha, eu vou encerrar essa live e vou recomeçar outra, se você tiver, inclusive, horário aqui, doutora Shirley, para a gente falar mais 10, 15 minutos, mas para a gente ter a chance de conversar um pouco mais também com Cláudia, né? Tá bom. E quem sabe também, talvez nessa repescagem aí, nessa hora extra que a gente vai ter, hora não, minutos extras, que se o doutor Luiz quiser entrar também, está convidado para entrar com a gente. E aí a gente, para não encerrar, faltando gente aqui, sobretudo Cláudia, que importantíssima, carrega essa história toda do implante com ela, né? Com o doutor Elcimar, 33 anos. Então, vou fazer isso. Essa live vai ficar salva, essa de agora. Eu vou salvar e a gente vai para o segundo tempo da live. Então, pessoal, fiquem ligados. Não acabou a live. Voltem, tá bom? E também, então, doutora... você pode tenta chamar ela antes mesmo, aceitar ela antes. Se ela entrar e eu não conseguir entrar, pelo menos você finaliza com ela. Não tem problema. Não, eu acho que o início não é o problema. O problema é quando depois alguém cai. E depois, no início, a gente não teve nenhum problema. Tanto que da última a gente fez também com 3 pessoas, não foi? Então vai dar certo, vai dar certo. Vamos tentar. Tá bom? Tá bom.
Então Tá eu bom, te até já. vejo Beijo. em 5 segundos. Um beijo. Tá bom. Beijo, beijo.